Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulos 11, verso 6. Tá bom. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Em outra versão, Ele é galardoador, dos que o buscam. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça onde você está. Peça para o Senhor, seu Pai, possa te dar a revelação dessa palavra, sabedoria, que Ele possa aumentar a sua fé. Amém? Comece a orar comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, libera a Tua palavra sobre nós. Nós queremos, Senhor, sair daqui nutridos, alimentados pelo poder da Tua palavra. Tua palavra, ó Deus, é viva. O Senhor é um Deus que age. O Senhor é um Deus que age na história. O Senhor é um Deus vivo. E o Senhor está no nosso meio aqui hoje. Sabe, irmão, talvez tem pessoas aqui que chegaram aqui quebrados, sabe, quebrantados pelas circunstâncias, mas você vai sair daqui renovado, porque Deus, Ele é um Deus que age. Deus é um Deus que age. Ele age na história, Ele age hoje, vai agir amanhã e eternamente. Aleluia, repita assim comigo, diga: eu abro o meu coração e eu abro a minha mente para receber da palavra de Deus. Diga: eu creio que a palavra de Deus é a verdade escrita, mas é a palavra de Deus também na minha boca. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de continuar falando, a respeito de fé. Fé. E o tema dessa mensagem é: a fé é o caminho da restituição. Aleluia. Lá atrás, ali, lá no murinho ali, nós entregamos, inclusive tem lá alguns, nós entregamos ali um cartãozinho para que você escrevesse 3 coisas que você quer que o Senhor restitua na sua vida. 3 coisas. Esse ano é o ano da restituição. Aquele que foi roubado, aquilo que o diabo roubou da sua vida, aquilo que o diabo, as circunstâncias, aquilo que o diabo roubou, Deus vai te devolver e vai te devolver em dobro. Tem alguém que crê aqui? Eu pergunto para você: você escreveu? Se não escreveu, Rosângela, por favor, você poderia passar aí entregando quem não pegou? Levante a sua mão assim, ó. Aleluia. Eita, não sei se vai dar para todo mundo. Mas você precisa escrever. Eu creio, irmãos, que nós teremos testemunhos até o final do ano. Eu creio. Eu quero ver você dando testemunho aqui. Eu fui restituído. Sabe, você que é líder de célula, para cada pessoa que saiu, o Senhor vai enviar 10. O Senhor vai enviar, irmãos. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos lá, Então, alguns irmãos ainda estão pegando. Eu quero que você escreva, deixa visível, coloca imagens na sua frente. Deus vai restituir. Aleluia. Todo mundo pegou? Aleluia, Rosângela. Olha aí, olha. Multiplicou, Aleluia. Aqui do outro lado. Aleluia, amém? Então, irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo aqui de Hebreus, capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. É um capítulo que fala sobre fé.
E nesse capítulo, se você ler ele, todo o capítulo 11, você vai ver ali, nós encontramos homens, mulheres, que pela fé, irmãos, eles viram o impossível acontecer. Pessoas comuns, apesar das dificuldades, creram no extraordinário de Deus. E logo no início do capítulo, o autor nos apresenta aqui uma verdade simples, mas poderosa, que foi o versículo que nós lemos, Hebreus capítulo 11, verso 6. Ele diz o quê? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já falei aqui nos cultos passados. Deus tem uma linguagem. Sabe aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Tem pessoas que a linguagem do amor dela gosta de ganhar presente. Apesar que eu gosto desse também. Glória a Deus. Tem pessoas que se sentem mais amadas. A linguagem dela é palavra de afirmações. Quando alguém fala coisas boas para ela. Essa também é minha linguagem. Né? Aí tem pessoas que gostam de um tempo de qualidade. Né? As esposas aí, né, gostam que o marido dê atenção. Amém, irmãs? Né? E Deus também tem uma linguagem. Qual é a linguagem de Deus? Está aqui, ó. Diga, a linguagem de Deus, é a fé. A linguagem de Deus é a fé. E eu pergunto a você, irmão, querido irmão, por quê? Por que a fé é tão importante? Vou mais além. Afinal, o que é fé? Você sabe o que é fé? Ah, Luiz, eu sei, está até anotado na minha Bíblia lá, tudo de rosinha, tudo marcado. Mas você tem vivenciado mesmo o resultado que a fé produz? Será que estamos vivendo com a fé no nosso dia a dia ou apenas sobrevivendo, lutando para não desistir? Vou fazer outra pergunta. Como que você pode aumentar a sua fé? Que os discípulos oraram: Senhor, aumenta-nos a fé. Como que você pode aumentar a sua fé? Como fortalecer a sua fé? Por que eu estou falando isso, irmão? Por que eu estou falando de fé? Esse é o ano da restituição. Ah, Luiz, eu não tenho nada para ser restituído. Então vai acontecer coisas novas. Coisas novas. Mas, diga mas, porém, todavia, entretanto, contanto, né? Amém, pastora. Essas coisas, a restituição, o novo de Deus na sua vida, ele não vai acontecer automaticamente. Não é mágica. Não. Ele necessita de uma moeda de troca. Para que você receba a restituição, para que você receba o novo de Deus, é necessário dar uma moeda para Deus, para Ele te dar isso. E qual que é a moeda de troca, irmãos? A fé. Você precisa crer. Aleluia. Crer de fato. E todos nós, irmãos, não tem ninguém isento aqui. Se tiver, meu Deus, é muito difícil. Mas todos nós que estamos aqui, ou você tem uma necessidade, que é uma necessidade de restituição, você está passando por um problema, uma dificuldade financeira, um problema no relacionamento, dívida, problemas psicológicos, eu não sei qual que é o tipo de problema que você está passando, e você ora ao Senhor para que o Senhor restitua. Talvez nem todos tenham, mas nem todos tenham essa necessidade, mas tem outros que não têm a necessidade e têm um grande desejo, um sonho. Quantos fazem parte do sonho aqui? E das necessidades? Quantos precisam de uma intervenção de Deus na necessidade? Os dois, um sonho e necessidade. Amém. Todos nós temos sonhos, desejos profundos em Deus. Ou temos necessidade, precisamos de uma intervenção divina, precisamos de que o Senhor faça na nossa vida. Mas
o que acontece, irmãos? Para que essas coisas aconteçam, é necessário exercitarmos a nossa fé. Diga, é necessário que eu exercite a minha fé. Você sabe que nós vivemos em uma batalha, mas que batalha é essa? É a batalha da fé, é a batalha para a qual fomos chamados ali a batalhar, é a batalha da fé. Nós estamos combatendo um bom combate. Qual que é o combate? Da fé. E o inimigo sabe disso, irmãos. O apóstolo Paulo, né, ele fala sobre isso, né? Nós não andamos por vista, mas sim por fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, o diabo, ele sabendo disso, o que ele faz? Ele ataca justamente você nessa área. Que área, Luiz? A área da fé. E eu pergunto para você, meu querido irmão, como está a sua fé? Como está a sua fé? Você pode fazer essa pergunta para quem está do seu lado? Diga, como é que está a sua fé, meu amado? Porque, olha para cá, eu tenho certeza absoluta que o diabo, ele tem tentado, ele tem atacado a sua fé. Ele tem atacado a sua fé, né? E como que ele faz isso, Luiz? Veja, toda a estratégia dele contra a sua vida consiste em minar, diminuir, esvanecer a sua fé. E como que ele faz isso? Pergunta para mim, diga, como que ele faz isso, Luiz? Na sua mente. Tem um livro que eu li, muito bom, viu? Acho que a pastora Deise já leu lá, de Joyce Meyer, né? Esqueci o nome do livro agora, está na minha cabeça. Ela fala sobre a mente, né? Que é a batalha na mente. O campo de batalha é a mente. O campo de batalha da mente. É muito bom que você leia. O campo de batalha da mente. Um livro muito poderoso. Então veja, a nossa guerra, o diabo ele trabalha, irmãos, lançando pensamentos na sua mente. Ele trabalha atacando a sua fé, lançando pensamentos. E muitas vezes você acha que o diabo, ele fala como se... Você acha que o diabo vai chegar com um tridente, né, com a foice da morte, né, chega lá e lança. Não, ele lança sugestões. O que é sugestões? É como você fala na primeira pessoa. Eu acho que eu não estou qualificado. Ele usa o eu. E como que você sabe que um pensamento é seu ou de Deus? Porque assim, irmão, não sei vocês, mas às vezes tem pensamentos que vêm na minha mente que eu digo, está repreendido, misericórdia. Eu falava isso, né, antes. Misericórdia, sou crente, irmão. Não é do nada assim, pá! Será que sou eu que sou pecador aqui? Né? Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a falar com o diabo. Dizer, tu é um derrotado. Tu já é um derrotado. Esse pensamento não é meu. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então quando vem agora pensamentos ruins da minha mente, o que eu faço? Eu ignoro. Eu dou risada, de verdade. Sabe aquela palavra, confunda o inimigo? Confunda ele. Você tem a mente de Cristo. Quer saber se um pensamento é do diabo ou seu? Ou de Deus? Você pergunta o seguinte, Cristo pensaria isso? Se Cristo não pensa, então não é seu. É do diabo. Por quê? Porque você tem a mente agora de quem? De Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então veja, a maneira como você se sente, é uma resposta das suas emoções, é uma resposta em relação às suas emoções. O diabo lançou um pensamento, lançou algo, aquilo causou uma reação no seu organismo, ali nas suas correntes sanguíneas, né? Gerando um cortisol, hormônio do estresse, e aquilo vai deixar você, sabe, ansioso, estressado, com medo, uma informação que você recebeu. Então, as nossas emoções é resultado de um pensamento, a maneira como você se sente. Quem que lança esses pensamentos? É o diabo. É o diabo. Então, a fé, irmãos, é importante que você entenda isso. A fé, ela não pode ser
sensorial, você sentir a fé. Por quê, Luiz? Porque sentimentos são enganosos. Andar por fé é não andar pelo que vê. Andar por fé é andar no sobrenatural. Pensamentos são enganosos. O que você sente, olha só, presta atenção. O que você sente sobre você e até sobre Deus são volúveis. Olha só, sentimos que Deus é bom no dia bom. Mas muitas vezes nós sentimos que Deus não é tão bom no dia mau. Será que Deus é bom mesmo? O diabo lança na sua mente. E aí as suas emoções, começam ali a controlar o seu corpo. Achamos que Deus está presente quando as portas se abrem. E questionamos a Deus. Questionamos, será que Ele não nos abandonou? Será que o Senhor me abandonou? O diabo lança na sua mente. É igual Marta, pastora. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O discípulo, elas mandaram um recado para Jesus. Senhor, o discípulo a quem tu amas está doente. Aí Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro. E elas chegam para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Se o Senhor ama, por que o Senhor não veio antes? Você compreende? Será que você tem feito essa pergunta para o Senhor? Por que, Senhor? Você tem vivido sua vida baseada nos sentimentos? Sabe, a fé não é questão de sentimento. Mas quando a fé não está pautada ali nos sentimentos, e sim no que cremos, independente da circunstância ao seu redor, existe uma firme convicção em você. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele jamais vai me abandonar, eu sei que Ele é por mim, Ele não é contra mim, Ele está comigo. Eu posso andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu sou um filho de Deus, eu sou regenerado, eu sou escolhido em Cristo Jesus. O diabo não vai roubar a minha fé. Sai daqui, Satanás. Amém? Mas você não está sentindo nada. É exatamente isso que é fé. Sua fé não é baseado nos seus sentimentos. Porque você olha para o que você quer que o Senhor restitua. E qual que é a sua pergunta? Ou o diabo lança, Mas rapaz, como que será isso? Eu vou orar, E talvez, se o Senhor quiser fazer, amém. Como será? Então o diabo, ele trabalha, irmãos, na nossa mente, lançando dúvidas. Quer ver uma dúvida que o diabo lança na sua mente? É a dúvida de que ele coloca na sua vida, ele coloca uma dúvida a respeito de que Deus te ama ou não. Então ele fala no seu ouvido, porque você está passando por uma circunstância, um problema, uma dificuldade, e ele lança no seu coração. Quantas vezes você já falou isso? Será que Deus realmente me ama? Se Ele me ama, por que eu estou passando por isso? Será que Ele se importa comigo? Por que eu estou passando por isso? Então veja, essas dúvidas não vêm do nada. É o diabo sussurrando no seu ouvido. Você acha que é você, mas é o diabo. Porque ele já demonstrou o quanto ele te ama. Como, Luiz? Ele enviou o seu filho na cruz para morrer em meu e no seu lugar. Mas se você crê que não é amado, o resultado você vai paralisar. Faz sentido, meus irmãos? Se você crê que não é amado pelo Senhor, você vai ficar paralisado. Você não vai conseguir orar, você não tem fé. Porque quem duvida do amor de Deus não consegue ter fé para pedir coisa alguma. Se você não crê que é amado, como que você vai ter fé para pedir ao Senhor? E deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tem muitos aqui passando por dificuldades tremendas. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. É no tempo de necessidade, é no tempo da necessidade que você deve crer no que Deus disse. É muito bom, irmãos, a gente falar quando tudo está bem. O Senhor disse que eu sou amado, aleluia. Está tudo bem. Mas eu quero ver quando você está passando por um problema na sua casa, no seu relacionamento, nas suas finanças. Será que tem alguém aqui que pode dizer que é amado? Levante a sua mão e diga: eu sou amado. Diga: independente
das circunstâncias. Diga: eu rejeito toda mentira do diabo na minha vida. Amém? Você é amado. Sabe, se o diabo colocou na sua mente, teve um irmão, né? Falou para mim, disse: Luiz, olha como está difícil evangelizar. E ele convidou: irmão, bora para o culto. Convidou um amigo dele, né? Um líder de célula. E aí a pessoa disse, né? Disse mais ou menos assim: cara, como que eu vou se o cara lá em cima não olha nem para aqui para baixo? Falando de Deus, né? Veja o pensamento que o diabo colocou na mente dele. Se Deus não olha nem aqui para baixo, em outras palavras, deixou, nos abandonou. Nos abandonou, essa é a palavra. Mas o Senhor fala lá em Josué capítulo 1, verso 5. Josué estava com medo. Moisés havia morrido. E Deus dá uma palavra para ele, para Josué. Deus disse: olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim, olha: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, o que, meus irmãos? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Filho, Deus está dizendo para você: Ele não te abandonou, Ele está do teu lado, Ele habita em você. Talvez você não esteja entendendo nada, você não está entendendo nada, mas o Senhor está perto, o Senhor está cuidando. Você não está entendendo nada, mas Ele está com você nos braços, te guiando, te sustentando, meu querido. Creia nisso. Mas é preciso ter fé. Ah, Luiz, mas eu não estou vendo. É justamente isso. A fé, eu vou falar o que é fé aqui, é você confiar de fato, sem ver. Porque se ver, já não é fé. Amém, meus irmãos? Mas o diabo também, ele vai levar você a olhar para você. E honestamente, irmãos, quando você olha para si mesmo, quando você olha o quanto você faz, suas atitudes, seus pensamentos, o que é que você sente? Será que você se sente alguém, sabe assim, muito bom? Eu acho que é o contrário, né, irmãos? Quando você olha para você, irmãos, e o diabo faz com que você olhe para você, é igual Lutero. Lutero era um homem de Deus, né, que fez a reforma protestante. O cara era santo, vivia no mosteiro, ele se isolava e tentava ali agradar a Deus porque ele queria ser santo. Mas o diabo atacava a mente dele. E ele dizia: eu não consigo. Ele dizia que o diabo aparecia para ele: ei, você pecou, você tem isso, você tem. E começava a acusá-lo, numa cela trancada, fechada, escura, sem ninguém. Ele olhava para si mesmo e ele vivia condenado. Mas teve um dia que ele leu o livro de Romanos, onde a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Não é por obras, não tem a ver comigo, tem a ver com o que Cristo fez. Você quer saber, em todos os avivamentos da história da igreja, pastora, houve essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. Oh, aleluia, meu corpo está todo arrepiado. Não é por obras, irmãos. Não é por obras. O Senhor, Ele te salvou. Qual que é a maior bênção que o Senhor pode dar a você? É a salvação, amém? Amém. Porque você não conseguia ser salvo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E como que foi a sua salvação? Como que o Senhor te deu a salvação? Lá em Efésios 2:8 diz assim, olha: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que a restituição vai acontecer na sua vida, ou o novo de Deus, por causa do seu comportamento, o quanto você é bom, ou por causa da sua fé? É da sua fé. Mexe com o teu vizinho, diga assim: meu irmão, é pela sua fé. Não é por obras, não é o quanto você é bom,
Não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. Diga: eu creio que não tem nada a ver sobre mim. É sobre Cristo. Diga: pela graça, mediante a fé, eu serei restituído. Eu verei milagres de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Espírito Santo de Deus. Amém? Se for para aplaudir, aplaude logo. Aleluia, irmãos. Nós somos uma igreja viva. É por isso que eu amo essa igreja. É uma igreja viva, que fala, que responde, pastor. Não é uma igreja passiva, é uma igreja que participa. E quando você abre a boca, vai ativando a fé no seu coração. Luiz, como que eu posso aumentar a minha fé? Falando, viu? Então, vai falando. Sabe, irmãos, para de olhar para você. Para de olhar. Em quais áreas da sua vida o diabo tem tentado roubar a sua fé? Quais áreas da sua vida? Será que você está confiando no que Cristo fez? Ou na sua capacidade? Naquilo que você pode fazer? Ô irmão, não sei você, mas eu quero dar o meu testemunho. Talvez eu não dê, mas eu quero que você dê. Não é nem eu quero, é sobre você. Eu quero ver você dar o seu testemunho. Eu fui restituído. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então diga assim, diga: a fé é a chave. Aleluia. Sabe, irmão, eu não estou aqui, ninguém está aqui para julgar quem tem fé, quem não tem. Mas é um fato. O que não recebemos de Deus é por causa da nossa incredulidade. A incredulidade impede. O povo não atravessou o deserto ali rapidamente por causa da incredulidade. Incredulidade. Sabe? Imagina o oceano da provisão de Deus. Está lá todas as bênçãos que o Senhor falou. Está lá todas as bênçãos. Só que tem um barco que está lá na praia. Lá na praia mesmo, no cantinho, né, quase na areia. E imagina que ali está você. E você quer alcançar as bênçãos do Senhor que já está liberada lá no oceano. Lá no fundo. E você quer ir. Só que tem uma coisa. Tem uma âncora lá. E vão, faz alguma coisa aí. Como é que a gente vai chegar lá, alcançar as bênçãos do Senhor? Já está liberado. Olha lá a bênção, olha lá. Está lá. Mas tem a âncora. Você não sai do lugar. Sabe o que é essa âncora? É a incredulidade. É a falta de fé. É quando você duvida daquilo que Deus disse. Sabe, é uma frase muito poderosa. A palavra de Deus é a palavra de Deus aqui. Mas ela também é a palavra de Deus na sua boca. Ela é a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, aquilo que Ele disse na sua boca também é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, mas eu queria perguntar para você, o que é fé? O que é fé? Pergunta para o seu vizinho e diga: o que é fé, meu irmão? O que é fé? Lá em Hebreus capítulo 11, né, no verso 1, desse mesmo capítulo, né, de Hebreus 11, verso 1, diz assim: ora, a fé... Aleluia. Olha aí, os irmãos nem esperam eu ler, vai. Aleluia, isso é uma igreja abençoada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você tem esperado em Deus? O que é que você quer que o Senhor restitua? Você tem que ter o que, meu irmão? Certeza. Certeza. Você tem a certeza que você vai dar o testemunho? Aleluia. Se nós orarmos assim, eu vou orar, né? Se o Senhor fizer, amém. Se não fizer, isso não é fé, isso é esperança. Você espera que talvez, quem sabe, eu espero. Mas a fé, ela é o que, meus irmãos? Certeza de coisas que se esperam. E o que mais? A convicção de que? Fatos que se não veem. De coisas que você não vê. A sua restituição, você está vendo aqui? Não. Mas você tem convicção desse fato, que já é um fato no mundo espiritual? Aleluia. Feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos. Oh,
Oh, Jesus. Começa a visualizar aquilo que você tem. Começa a visualizar aquilo que você tem pedido ao Senhor para que Ele restitua. Ou para o novo de Deus na sua vida. Os seus sonhos. Começa a visualizar. Começa a ver você ali. Sabe? Começa a visualizar com aquela certeza. Já é uma realidade. Aleluia. Amém, meus irmãos? Isso é fé. Aleluia. E o que significa, Luiz, ter a certeza de algo que ainda não aconteceu, Luiz? Isso é loucura, Luiz. É verdade. É exatamente isso. Como é possível, Luiz, eu estar convicto de algo que ainda não aconteceu, de algo que não se pode ver? Como que eu posso ter essa convicção? Então diga assim, diga: a fé é confiar no que Deus disse. Sabe, irmãos, a fé é confiar no que Deus disse. Deus te deu uma palavra rema. Eu creio que Deus é quem coloca em nós o querer e o realizar. Se Deus colocou um querer santo de restituição, de um sonho, Ele também quer realizar. Sabe, ter fé é confiar. Ter fé é dar um passo sem ter todas as respostas. Isso é fé. Imagine que você, olha só, imagina que o pastor Alfran e a pastora Deise chegam para você, aleluia, diz assim: olha, fulano, eu te dei uma viagem, aleluia, de férias. Eles falaram aqui: olha, eu te dei uma viagem, né, de férias. Vai lá, eu te dei uma viagem, você pode escolher. E aí o que você faz? Você já começa a agir de acordo com a palavra dele, se você confia de fato. Porque lembra, fé é o quê? Confiar. Se você crê na palavra do pastor Alfran, aí o que você faz? Você já começa a reservar o hotel. Você já começa a reservar, você já começa a planejar os passeios, você já começa a ver o que você vai levar na mala, você já começa, sabe, a se planejar, a planejar o trajeto. Mas veja, não aconteceu, mas você age como se já fosse realidade. Isso. Agora por quê? Porque você confia na promessa do pastor Alfran e da pastora Deise. Amém? Quem confia aqui se eles falarem? Aleluia. Então você confia porque ele falou. Então a fé é como essa viagem. Você confia no que Deus falou. Se Deus falou algo a seu respeito, meu irmão, é porque Ele quer te dar. Então levanta a tua cabeça, começa a sorrir, age como se já fosse, porque já é realidade no mundo espiritual. Aleluia. Diga: eu creio que já é fato, que já é realidade o meu milagre, a minha restituição. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Meus irmãos, vocês compreenderam o que é fé? É agir como se, nunca esqueço do conselho da minha mãe. Olha só, minha mãe disse: Luiz, quando você orar, aí você ora, e depois quando você orar, o que você vai fazer? Você vai agradecer já. Olha só, né? Porque quem agradece já crê que já foi feito. Se o pastor Alfran falar aqui, irmãos, tem uma viagem para você, o que você vai fazer, pastor? Muito obrigado. Mas muitas vezes para Deus não fazemos. Vê que coisa, né? Você consegue dizer: Senhor, muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Fé é confiar. Fé é um salto de confiança. Fé é dar um pulo de confiança, sem ver. Sem ver. Amém, meus irmãos? Eu ia fazer uma ilustração aqui, não vou fazer não, vou melhor falar. Imagina, olha só, você que é pai. Não sei se você já fez essa experiência, eu já fiz com o Bernardo, né? Você coloca ele em cima de algo. Levei Bernardo para a praça, fiquei embaixo, ele ficou em cima, né, no alto. E eu: filho, pula. Pula. E aí o que acontece?
automaticamente na mente dele, principalmente se for a primeira vez, ele começa a pensar, né? Ele não fala, mas ele começa a pensar: será? Será que meu pai vai me segurar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Será que ele pode comigo? E ele fica naquela, e eu embaixo, né? Ou você embaixo. Você pode dizer: pula, pula, pula. E aí ele pula, pá! Você agarra ele. Da próxima vez, irmãos, aí ele já corre, você tem que ficar atento. Agora veja, quem crê, pula. Quem crê, se joga nos braços do Pai. Você precisa se jogar nos braços do Pai. Qual é a decisão que você está para tomar, que Deus já falou para você e você tem hesitado? Qual é a decisão? É de abrir um negócio. Meu irmão, abre logo. Se Deus te deu uma palavra, irmão, você não precisa de muita estratégia, não. Você só precisa de uma palavra de Deus. Sabe, uma palavra de Deus é mais poderosa do que um plano, do que uma estratégia. Não que essas coisas não sejam importantes, mas se você tem uma palavra, se joga. Fala para o teu vizinho aí, diga: se joga, querido. Se joga nos braços do Pai. É liderar uma célula, se joga. Aleluia, se joga. Qual que é seu medo? Você tem medo de quê? Sabe, Deus vai te segurar. Deus vai te segurar. Isso que é fé, porque fé é confiar no que Deus disse. Deus jamais, irmãos, jamais decepciona aqueles que creem até o final. Deus jamais decepciona aqueles que creem até o final. Mesmo passando por dificuldades, se declarar: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. Você consegue, na dificuldade, levantar a cabeça e dizer assim: eu sou amado, independente das circunstâncias. Deus é por mim. Deus não decepciona aqueles que de fato creram. Aqueles que de fato creram. Se você for ler toda a história aqui, todo o capítulo de Hebreus, vai falar da galeria dos heróis da fé. Então veja, Noé confiou. Quando Deus mandou ele construir uma arca, mesmo numa época que não havia chuva, Deus disse: construa uma arca. Moisés confiou. Quando Deus pediu para ele para tocar o cajado no mar, Moisés: diga ao povo que marche. Por que tu clama a mim? Moisés vai lá, toca, o mar se abre. Vai falar em Hebreus que pela fé o mar, Moisés atravessou o povo ali. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram que na fornalha eles não se queimariam, porque lá tinha um quarto homem com ele. Sabe, talvez você esteja passando por uma fornalha, mas o Senhor está contigo. O quarto homem na fornalha, Ele está contigo. Daniel confiou que os leões não o devorariam. Pedro confiou que ele andaria sobre as águas, sobre uma palavra de Jesus, e de fato andou. Aleluia. Então a fé, irmãos, é um exercício diário de confiança. De confiança. E a gente vê isso no deserto. No deserto, quando o povo de Deus sai do Egito, né, e vai para o deserto, Deus dava uma comida para o povo, que era chamada de maná. E você sabia, pastora, aqueles que eram incrédulos. Como que você sabia que eles eram incrédulos? É que eles guardavam a comida para o outro dia. Estava tudo bonitinho, mas o que acontecia? Diz a Bíblia, que apodrecia. Imagina uma comida podre, começa a feder. Epa, ali está um incrédulo ali, ó. Está um incrédulo ali, ó. Não confiava que Deus iria suprir diariamente. Sabe, é como Jesus disse: Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, Luiz, então, quer dizer que eu não tenho que ter uma reserva de emergência? Tem, aconselho você ter. Mas se você não tem, irmão, você não tem motivo para temer, porque quem cuida de você, quem dá o pão de cada dia é o Senhor. É o Senhor, é o pão de cada dia, Ele te supre cada dia. Sabe, quem tem fé, ele honra a Deus. Ele honra a Deus. Mas a incredulidade desonra. A incredulidade desonra a Deus. A gente vê lá em Adão, né? Adão e Eva. Qual foi o primeiro pecado do homem? Qual foi o primeiro pecado do homem? Foi a incredulidade. Porque Deus disse: olha, não coma da árvore. No dia que dela comer, você vai morrer, morrerás. Aí o que foi que o diabo falou? Veja, Deus disse uma coisa.
Aí o que foi que o diabo falou? O diabo disse: é certo que não morrerás. Ele não quer que vocês sejam como ele. Aí Adão e Eva duvidaram do que Deus disse e acreditaram no que o diabo falou. Ou seja, não acreditaram no que Deus disse. Você crê no que Deus disse, meu irmão, a seu respeito? Deus tem promessas para você. Deus tem promessa de restituição, de avanço. Mas é preciso que você creia no que Deus disse. A fé é acreditar no que Deus disse. E eu pergunto para você: em quem você escolhe acreditar? Você escolhe acreditar em Deus, no que Deus disse? Ou no sussurro do diabo no seu ouvido? Quem que você acredita? Você acredita no que Deus disse ou no que o diabo disse? Amém, meus irmãos? Lá em 1 João, aleluia. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. Queria chamar o grupo de louvor já aqui. 1 João, capítulo 1, verso 4. Tem muita gente que diz assim: a igreja só prega bênção. É exatamente isso. O evangelho é boas novas. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. É verdade, João 10:10. Mas o que Jesus diz em seguida? Mas tenha, ande alegre. No mundo você vai ter o quê? Agora o que é que 1 João diz? Porque todo que é nascido de Deus vence, e esta é a vitória que vence o mundo. O que, meus irmãos? É a nossa fé. É a fé no que Deus disse, é a fé no que Ele disse, que eu sou mais do que vencedor. É a fé no que você crê que o seu Redentor vive. Aleluia. É você crer que o seu Redentor vive. Sabe, a vitória que vence o mundo é a sua fé. É a sua fé. Eu sei porque sei que as promessas do meu Deus não vai falhar na minha vida. Aleluia, meus irmãos. Quem é você em Deus? Quem é você? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 1:4, a Bíblia vai dizer que você é escolhido. Sabendo, irmãos, amado de Deus, que Ele vos escolheu. Você é chamado de Deus, lá em 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou. Você é nova criatura, lá em 2 Coríntios 5:17. O que é que diz, meus irmãos? E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Você é templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Lá em Gálatas 3:9 vai dizer que você é abençoado, de modo que os da fé, coloca esse texto, isso aqui é poderoso. Gálatas 3:9, de modo que os da fé, não os das obras, não os da lei, são abençoados. Com quem? O crente Abraão. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta para você, a gente está encerrando. Qual é o seu tipo de fé? É a fé de Tomé ou é a fé de Abraão? Qual que é a fé de Tomé, Luiz? Abraão é considerado aqui o pai da fé. Por quê? Pela sua confiança em Deus, baseado não no que ele podia ver, mas baseado na promessa que Deus havia feito para ele. Você anda baseado no que você vê ou baseado nas promessas? Eu ando baseado nas promessas. Eu estou sempre no futuro, irmão. Estou sempre no futuro. Sabe, Abraão, lá no capítulo 4 de Romanos, Abraão, no capítulo 4 de Romanos, diz assim, olha, Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim: Abraão esperando contra a esperança, irmãos, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu contra as dificuldades, contra a esperança. O cara já tinha 100 anos.
Esperou vários anos pela promessa de que seria pai. A esposa dele era estéril, mas ele creu contra as evidências, contra a lógica, contra as circunstâncias, contra os problemas e as dificuldades. Será que você tem esse tipo de fé? Como que Abraão fortaleceu a sua fé? Verso 19 diz assim, olha: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada, e a idade avançada de Sara, verso 20, não duvidou por incredulidade das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu. O que, meus irmãos? Aleluia, diga glória a Deus, glória a Deus, oh aleluia. Como que você fortalece a sua fé? Dando glória a Deus, abrindo a sua boca, confiando no que Ele já fez, confiando no que Ele já fez. Mas Tomé não. Qual que é o tipo de fé de Tomé, irmãos? Qual que é o tipo de fé de Tomé? Ele precisava tocar, ele precisava ver. Quando Jesus apareceu para os discípulos e ele não estava, e os discípulos contaram para ele: olha, nós vimos o mestre. Ele disse: eu não acredito, eu só acredito se eu colocar o dedo aonde o cravo passou na mão dele, eu colocar a mão do lado. Aí Jesus atravessa a parede com tudo e diz: toma, Tomé, toca, Tomé. E Jesus fala, né? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Não viram, mas creram, irmãos. Lá no verso 17 diz assim, olha: a fé é criativa, irmãos. Olha só, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Sabe, irmão, você não tem noção do que Deus vai fazer. Irmãos, é tempo de milagres. É tempo de você avançar na sua fé. Oh, irmãos, eu sinto a presença de Deus no nosso meio, irmãos. É tempo de avançarmos. É tempo de nos espalharmos nessa cidade. Sabe, irmão, nós cresceremos e avançaremos. Isso aqui é uma realidade. Nós cresceremos e avançaremos nessa cidade. Nós experimentaremos de milagres. Nós experimentaremos de milagres, porque Deus é um Deus vivo. Nossa igreja não é morta, nossa igreja não é indiferente. Eu creio na presença de milagres, eu creio em avivamento ainda. Eu creio que nos espalharemos nessa cidade, que somos milhares, que teremos uma célula em cada bairro, que o Senhor nos dará 100 homens e mulheres apaixonados por Ele, irmãos. Sabe, creia naquilo que Deus já falou a seu respeito. Não perca a sua fé, não perca as suas esperanças. Lute contra a lógica, contra as evidências. Se Deus falou, está falado. Você não anda baseado nas suas emoções, no que você vê, mas você anda baseado numa palavra. E se Deus falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Ele é fiel, ainda que você seja infiel. A palavra dele diz que Ele permanece fiel. Creia, 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 creia. Sabe, Deus tem dado promessas a você, mas é preciso que você tenha uma atitude de fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio porque creio, porque creio. Amém, meus irmãos?